Alô, amigos, alô, amigas, estamos iniciando nossa economia e desenvolvimento desta semana. Lembrando para você, né, que sempre começamos com o lado empresarial, porque as empresas são importantes, os negócios são importantes, a economia é importante para a nossa vida, né? Para a vida da nação, para fazer com que esse país seja, afinal de contas, um país que é tão rico, mas que ele seja próspero, que nós sejamos prósperos também e façamos desta uma grande nação. E por isso, vamos ao nosso momento empresarial. Giovanni D'Agostinho, prazer em tê-lo aqui novamente, Giovanni. Bom dia, Silvio Lopes. O prazer é todo meu. Giovanni, uma das coisas que nós sempre pontuamos aqui no programa, motivo de muitas discussões e tal, é a questão da carga tributária no país e tal. E, naturalmente, tendo uma carga tributária que é muito ampla, muito complexa, sobretudo, né? Cada dia há mudança aqui, mudança ali e tal. A necessidade das empresas terem, de certa maneira, um certo planejamento empresarial. E agora, no começo do ano, é importante, isso se torna mais importante ainda. É verdade, Silvio Lopes. As empresas, principalmente aquelas que não estão no Simples, né, chega o momento de optar pela tributação do imposto de renda. E a opção ela é irretratável para o ano todo, para o ano calendário na sua integralidade. Né? Daí a importância de se fazer um planejamento para que a opção ocorra da maneira correta. Né? Porque o erro na opção do imposto de renda pode decretar ali na frente que a empresa gaste muito mais desnecessariamente com a área de tributação. Né? É muito importante o empresário ter ciência de que a contabilidade, a ciência contábil está do lado dele. Né? Então é muito importante que o empresário conte, né, com o contador. Tá? E que esse contador que ele contrata lhe apresente, né, mensalmente os demonstrativos contábeis. Porque somente através dos demonstrativos contábeis que o empresário terá condições, né, em conjunto com o profissional que contratou, para fazer a opção correta da forma de tributação do imposto de renda. Né? Nós temos basicamente duas formas de tributação do imposto de renda. Isso para quem não está no Simples Nacional, que é o lucro real e o lucro presumido. O senhor sabe a diferença dos dois, Silvio Lopes? Eu sei, mas eu quero que o telespectador também saiba. E estamos diante de um grande técnico e, sabe, especialista na zona. Então, né, o imposto de renda, né, e também a contribuição social sobre o lucro líquido são tributos que incidem sobre o lucro, certo? Então, o lucro presumido, como o próprio nome diz, o governo estabelece um percentual de margem de presunção que é atribuído sobre a receita das empresas, certo? O que é a receita? Vamos considerar que é basicamente o faturamento das empresas. Então, a grosso modo, as empresas que exercem a atividade de prestação de serviços, a margem de presunção do lucro para os fins de tributação do imposto de renda é de 32%. Então, pega o faturamento, aplica 32%. Essa, em tese, é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Já no lucro real, né, e para atividade de industrialização de mercadorias e também de revenda de mercadorias, a margem de presunção do lucro para os fins do imposto de renda, lucro presumido, é de 8%. Então, sobre o faturamento, aplica 8% e ali o resultado é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, nós temos basicamente essas duas atividades, prestação de serviço e industrialização e revenda de mercadorias. Perfeito? Já no lucro real, o valor, a base de cálculo do imposto é o lucro contábil. Né? O que é o lucro contábil? É a diferença das receitas efetivas com as despesas. Né? E somente uma escrituração contábil regular é que vai proporcionar saber, né, qual é efetivamente o lucro contábil que a empresa apurou. Né? Então, o que acontece? Se a empresa, se a lucratividade da empresa, que é uma prestadora de serviço, a lucratividade real da empresa, for superior a 32%, o que é mais vantajoso pagar o imposto? Se for superior a 32%, é mais vantajoso pagar pelo lucro presumido. Mas não é incomum que as empresas tenham uma lucratividade inferior a 32%. Claro. Porque 32% é uma lucratividade alta para a prestação de serviço. Então não é incomum ser inferior. Nesse caso, quando é inferior a 32%, aí é importante fazer a análise, porque provavelmente a melhor forma de tributação é o lucro real. Né? Então é importante o empresário ter consciência da importância de ter regularmente uma escrituração contábil adequada para a sua organização.
Giovanni, me diz uma coisa, é claro que há prazos, né, para que os empresários possam prestar contas ao fisco, e eu te pergunto o seguinte, a empresa pode apresentar a sua escrituração, fazer a prestação de contas para o fisco sem a assinatura no seu balanço de um contador? Não, hoje a legislação brasileira prevê que a escrituração contábil, as demonstrações financeiras, elas necessariamente têm que ser assinadas por um profissional habilitado. Né? Habilitado aonde? Habilitado no Conselho Regional de Contabilidade da sua jurisdição. O contador ou o técnico de contabilidade pode? O técnico O de técnico, contabilidade. o técnico em contabilidade que está devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade pode assinar as demonstrações financeiras. O técnico em contabilidade, dá para se dizer que foi extinta a possibilidade de fazer o registro desde 2015. Né? Então, é uma profissão que está, dá para se dizer, em vias de extinção. Né? Embora não tenha ocorrido a extinção dos cursos de técnicos em contabilidade. Né? Mas, para aqueles que começaram o curso, né, a partir de 2015, ou que se formaram depois de 2015, o técnico em contabilidade hoje é como se fosse dá para se dizer, uma espécie de auxiliar, né? Um auxiliar de contador seria. Giovanni, naturalmente que, sabendo da complexidade que é o nosso sistema tributário, eu me lembro, eu entrevisto muito médicos aqui, o Conselho Regional de Medicina, diante da necessidade dos médicos sempre se atualizarem, né? Quer dizer, novas técnicas, enfim, novos medicamentos, nova forma de ver a questão das doenças e tal. Eles têm, o Conselho Regional de Medicina tem uma escola chamada de educação continuada, ou seja, para atualização dos médicos. Na área de contabilidade, existe isso, uma forma de se atualizar? O cara sai da faculdade, por exemplo, cru, né? Ele tem que trabalhar, começar, mas mesmo assim ele precisa uma atualização diante daquela voracidade fiscal do governo, da complexidade da questão tributária. Existe isso? Há como se atualizar? Sim, o Conselho Federal de Contabilidade instituiu, já faz bastante tempo, os programas de educação continuada. Né? Uhum. E é importante, sim, eu acho que é importante o profissional estar sempre estudando, né? Não é. A graduação é uma etapa, né, do estudo. O estudo não para É a nunca. entrada no mercado, né? E depois ele tem que se aperfeiçoar, né? É verdade, né? Não é obrigatório, acho que não tem que ser obrigatório para manutenção do registro, mas isso vai da consciência do profissional, né? O mercado depois vai exigir que o profissional esteja atualizado por uma questão até mesmo da própria manutenção, né, da sua clientela, enfim, prestar um bom serviço. Qual é a tua percepção em relação digamos assim, a demanda dos jovens pelo caminho da contabilidade? Eu me lembro que tempos atrás eu cheguei a ter um curso de contabilidade que tinha no Protásio Alves. Tu deve te lembrar. Tu é muito jovem, mas naquela época, na minha época, Uhum. na década de 70, o Protásio Alves, ali na frente da Zero Hora ali, o Protásio tinha um curso de técnico de contabilidade. E eu tirei aquele curso ali também. Eles existem ainda, quer dizer, e há muita procura para esse setor da economia? Olha, Silvio Lopes, se você concluiu o curso de técnico em contabilidade no Protásio Alves, o senhor é meu colega. Eu também fiz o curso de técnico em Prazer, contabilidade. então, depois de Prazer. tantos anos somos colegas. É isso aí. Eu fiz o curso de técnico em contabilidade no Protásio Alves, né? O que eu acho do curso de Ciências Contábeis, ele está perdendo um pouco de adesão, né, das pessoas que querem fazer, acho que muito por causa da burocracia estatal, né? Hoje, um contador que lida com as atividades de rotina de escritórios de contabilidade perde muito tempo para prestar contas para os governos. É. Isso, de certa forma, desestimula o É profissional. mais uma forma do governo atrapalhar a economia, né? Isso aí é uma coisa fantástica, né? É porque o campo da ciência contábil ele é mais amplo, ele é mais importante do que o cumprimento de obrigações fiscais. Né? É. A ciência contábil ela auxilia mesmo a economia, auxilia o empresário a prosperar nos negócios. Né? O campo de atuação da ciência contábil é o patrimônio. E o contador ele concebe o patrimônio sob o ponto de vista formal, e esse patrimônio que é concebido pelo contador, ele é um instrumento muito importante de análise, né, dos negócios e da busca de uma melhoria dos resultados. Eu sempre digo, né, o contador, o técnico de contabilidade, enfim, esse pessoal que está nessa retaguarda das empresas, é o principal responsável pela saudabilidade das empresas, né, pela saúde financeira, pela saúde patrimonial e tal. E tudo começa por ali, não adianta buscar ter prosperidade, avançar no mercado, ganhar fatias de mercado, se não tiver uma contabilidade
certinha, estabelecida, né, que possa ajudar nessa alavancagem empresarial. Isso vai da consciência do empresário, né, que É. quer ser um empresário bem-sucedido, e também do próprio profissional, do próprio contador, né, que muitas vezes eu acho que é importante explicar, né, para o empresário da importância, né, da ciência contábil. Com certeza. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais, trazendo esses esclarecimentos que é importante para... Aliás, e não é para só grandes empresários, né? Toda essa questão da contabilidade, a questão da escrituração, ela faz parte da vida de cada empresa, mesmo que ela seja pequenininha. É verdade. Um forte abraço, Silvio Lopes. Até Muito a obrigado próxima, pelo então. espaço. Até a próxima.